por onde não queria andar e vi o que eu não queria ver. Desprezei o bem que aprendi, não lembrei o que senti quando Cristo segurou em minhas mãos. A tristeza foi o prêmio pela fuga da vitória reservada para mim. Hoje sei o que sofri, por amor me arrependi, e dando graças volto os olhos para o Pai. Te amo, me amas, te louvo, me escutas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes, te amo, me amas, te louvo, me curas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao nosso segundo episódio do Te Orienta. E é uma alegria muito grande poder realizar com você esse projeto, sabendo que o sentido da nossa vida deve ser o coração de Deus. E comecei cantando esta canção justamente porque fala de das maiores imagens que nós conhecemos na Sagrada Escritura, que é o Filho Pródigo. Tantos de nós muitas vezes já não nos identificamos com essa figura, com essa imagem, né? E muitas vezes até mesmo contamos vantagem. Padre, eu sou o filho pródigo. Não é muito bom ser o filho pródigo. O bom mesmo é saber que nós podemos voltar, porque o Senhor nos acolhe sempre, nos aceita sempre. E é com essa alegria que nós precisamos descobrir o amor de Deus. Não como meramente uma regra, mas como uma experiência profunda de salvação e libertação. E nós terminávamos o nosso primeiro encontro falando justamente da vergonha de servir a Deus para esconder-se, usar o amor como escondimento. Isso mesmo, como uma forma de nos escondermos, nos isentarmos daquilo que nós não gostamos de nós. E o convite que eu faço para você hoje, dando continuidade a esse processo de profundidade e de extensão, é olhando para uma realidade tão profunda em mim e você, chamada orgulho. Quantos de nós já não lutamos contra esse orgulho? Quantos de nós não sofremos inúmeras vezes por esse orgulho? O próprio filho pródigo viveu esse processo de orgulho, de achar que os problemas que ele vivenciava estavam todos naquela casa, que as suas insatisfações estavam na casa. Talvez que a casa não acolhesse, talvez o seu pai e seu irmão não entendessem e ele se sentia vítima. Então decidiu ir embora. E ele só voltou para casa quando descobriu que a insatisfação estava nele, dentro do seu coração. Então o convite que eu te faço neste momento, nesse programa de hoje é: façamos uma experiência de olhar com sinceridade e com honestidade para dentro de nós mesmos e descobrirmos, o que o orgulho tem feito de nossas vidas, de nossa vida espiritual, de nossa vida em família e com os nossos relacionamentos. Falar do orgulho. Essa realidade tão dolorosa para todos nós. Já perdemos muitas coisas por causa do orgulho. Já perdemos muitos amigos por causa do orgulho. Já nos perdemos demais os nossos relacionamentos por causa do orgulho. Também prejudicamos demais a nossa vida espiritual por não saber perdoar, principalmente a nós mesmos. Então hoje eu quero falar com você sobre esse orgulho que permeia a nossa vida espiritual. E esse orgulho ele tem um nome bem diferente, não é simplesmente o orgulho de cara, porque seria muito fácil vencer o orgulho com esse nome. Mas eu quero falar do orgulho como uma salvação, a salvação como um placar celestial. O orgulho como medo de não chegar à pontuação necessária. O orgulho como impedimento de amor próprio reto e combustível para que não aprendamos a lidar com as nossas limitações. É desse orgulho que eu quero falar com você neste programa. E eu começo falando justamente sobre a soberba.
uma palavra tão conhecida entre nós, né? A soberba, que é não aceitar e fingir para nós mesmos que não existe e que poderemos resolver as coisas do nosso jeito. Um falso otimismo. Quantas e quantas vezes você já não experimentou isso? Essa falsa força, essa falsa força de vontade, essa falsa humildade, esse falso relacionamento de maturidade consigo, fingir que vai passar. Podemos até usar o que nós estamos vivendo agora dessa pandemia para não nos atemorizarmos, para não nos aterrorizarmos. A gente fala, vai passar, vai passar. E a gente nem percebe que quem está passando é a gente. Quem está passando somos nós. Quem está ficando somos nós, de fato, né? Vai passar. E é preciso que nós olhemos com muita honestidade para essas realidades dentro de nós, porque senão a gente vai falsear. E quando eu falo falsear, eu não falo apenas de fingir que não existe, eu falo também de exagerar. A soberba também nos faz exagerar a nossa fraqueza e cair numa espécie de complexo de inferioridade. Pessimismo, não somente o orgulho de menosprezar as coisas, fazer de conta que não existem nesse falso otimismo, mas também o orgulho de exagerar as nossas fraquezas e cair numa espécie de complexo de inferioridade. É o pessimismo radical ou a falsa modéstia, que também é falsa modéstia. Então, reconhecer essa limitação e procurar aplicar pacientemente os meios para solucioná-la, contando com a graça de Deus. Então, aí nós temos a humildade. Onde é que nós somos pegos pela soberba? Onde é que você é pego pela soberba? Talvez você tenha travado uma grande luta pessoal, espiritual, contra o orgulho, contra a soberba. E talvez você tenha até mesmo ganhado, né? E espero que tenha ganhado essa luta muitas e muitas vezes. Mas a grande ilusão que o orgulho nos prega é de achar que nós vamos ser humildes em tudo, fortes em tudo, sábios em tudo. Nós nunca seremos sábios em tudo. Sempre haverá uma experiência onde nós provaremos, né, do orgulho, da vaidade e da soberba. E lidar com isso é necessário. Por exemplo, você já não usou muitas vezes o termo dizendo eu gosto de fulano porque fulano é humilde, eu gosto de cicrano porque cicrano é humilde, fulano é mais humilde que cicrano. A gente não pode dizer quem é humilde e quem não é. A gente não sabe dizer nem se nós somos humildes muitas e muitas vezes. Nós estamos repletos de baixa autoestima, nós estamos repletos de orgulho, né? Como eu dizia no outro programa, nós enxergamos as coisas com os olhos vendados, enxergamos a Sagrada Escritura com os olhos vendados. E se tem um risco muito grande que a soberba causa em nós, gera em nós, é justamente que os outros pecados, os outros vícios, eles agregam. A bebedeira, os roubos, a promiscuidade, mas o egoísmo nos isola. Porque ou a gente é pequeno demais para estar junto, ou a gente é grande demais para estar junto. E não é sobre amar demais a si mesmo. É porque nós amamos mal, nos amamos mal. Ama-se pouco, ama-se mal. E esse é o grande perigo. Quando a gente olhando para nós mesmos, e aqui mais uma vez eu falo do filho pródigo, olhando para nós mesmos, aquilo que eu quero, aquilo que eu anseio, aquilo que eu sonho, é sempre eu, o eu amado, o eu que precisa amar, o eu, né, que precisa amar-se, o eu que quer, o eu que sabe, o eu que pode, esquecendo Deus que fortalece a vontade, esquecendo Deus que ilumina o entendimento e esquecendo Deus que cura a incapacidade. E aí eu preciso, com muita maturidade, chegar a um segundo processo, que é reconhecer que eu sou profundamente miserável e imensamente querido. Como eu faço isso? Mais uma vez, vamos olhar para o filho pródigo. Ele saiu de casa, achou que a casa não era digna, que as coisas ali não eram dignas dele, foi viver uma nova realidade, até que percebeu, né? Nossa, na casa de meu pai, vou voltar para ele. Então, profundamente miserável e imensamente querido. É essa experiência que nós precisamos fazer constantemente para vencermos a soberba. E vencendo a soberba, não pense que acabou não. Nós temos um outro orgulho que vem, né, revestido de serviço, revestido de humildade, revestido de disponibilidade, que se chama perfeccionismo. O perfeccionismo é o orgulho até na vida cristã.
Porque nem todos que têm uma falsa imagem de Deus se rebelam contra ele. Nem todos o abandonam. Alguns se submetem a ele, servindo. E o problema está que começa a servir a Deus com a mentalidade de escravo, não como filho. E como escravo, quer corresponder. É uma obsessão em crescer espiritualmente. Você já conheceu alguém assim? Talvez você seja assim. Padre, eu preciso crescer espiritualmente, como se fosse uma obsessão, como se fosse uma obrigatoriedade, e você nem percebe o que você está falando. Como eu dizia no outro encontro, você precisa primeiro mergulhar em si. Porque senão tudo vira vaidade, de fato. Crescer espiritualmente sem se conhecer não é crescimento. Crescer espiritualmente sem ter consciência do seu lugar é perfeccionismo. E por que perfeccionismo? Porque eu vou começar a julgar que Deus jamais estará satisfeito com aquilo que eu faço enquanto eu não estiver satisfeito com aquilo que eu faço. E eu começo a alimentar dentro de mim mais o medo de errar e fracassar do que o desejo de agradar a Deus. Eu não sei se você vive esse processo, eu não sei se você conhece alguém que vive esse processo, mas é um processo muito doloroso e que precisa ser vencido. Nós precisamos romper com esse processo. Eu não sou indispensável. Eu não sou indispensável. Ainda que eu seja padre, ainda que eu esteja anos na caminhada, eu não sou indispensável. E por que eu não sou indispensável? Porque eu preciso vencer a terceira parte do orgulho chamada autossuficiência. Nossa, padre, que difícil, né? Nossa, padre, que difícil. É uma grande luta, são grandes armadilhas e que com paciência e tranquilidade eu preciso vencê-los. Se Deus nos chama a melhorar, não é porque assim conseguimos que nos ame mais, mas por saber que seremos felizes ao nos unirmos a Ele. Deus não te chama para ser uma pessoa melhor para que Ele passe a te amar mais. Deus te chama a ser uma pessoa melhor para que você possa unir-se a Ele, mesmo com as suas imperfeições. Então a consciência de ser amado como sou faz-me capaz de trabalhar somente por Ele. A consciência de ser amado como sou faz-me capaz de trabalhar somente por Ele, sem buscar proveito pessoal, libertar-me de mim mesmo e tornar-me capaz de fazer tudo por amor a Deus, com retidão de intenção. O orgulho pode desvirtuar o ideal da vida cristã. Santidade é diferente de esforço heróico. Saber dar, mas não saber dar-se. Quantos de nós também não sofremos, né? Pessoas talentosíssimas em nossa igreja que dão, mas não se dão, não se doam. Quantas pessoas que dizem se amar em um casamento, em matrimônio, um namoro, um noivado ou na amizade, dão, né? Cuidam, mas não se dão. É o risco que o orgulho nos faz correr. É o peso que o orgulho nos impõe quando nós não conseguimos identificá-lo. Então a santidade não é um adquirir conhecimento e formação plena, mas um vazio que descubro e aceito e que Deus preenche na medida em que me abro à sua plenitude. A santidade não é aquilo que eu ando fazendo, que eu ando lutando. A santidade não são as minhas perfeições, os meus talentos. A santidade é uma experiência profunda que eu preciso fazer da misericórdia de Deus, sabendo que é um vazio que Deus encontra em mim. E Ele vai preenchendo e assim eu vou me percebendo amado por Ele. Eu não posso permitir que meu empenho em agradar a Deus seja simplesmente a negação de demonstrar a mim mesmo que eu sou bom. Eu não posso fazer do meu empenho em agradar a Deus apenas uma prova de que eu sou bom. Afinal, eu não sou tão ruim assim. Essa é a grande armadilha do orgulho. Esse é o grande processo que nós precisamos viver, não é? Porque nós temos muitas pessoas na igreja que não negam uma oração sequer. Não nega uma oração sequer. Não infringe um preceito. Nunca discute uma ordem. É perfeito para a carreira. No entanto, um homem sem coração. Em vez do coração, a lei. E debaixo dela, uma terrível ambição. O melhor pode encobrir o pior. Não é assim. Eu falava no outro encontro e vou continuar falando. Não é assim. Não é o melhor encobre o pior. Deus veio nos santificar. Não veio apenas nos melhorar.
Então não basta simplesmente eu rezar, eu preciso rezar com o coração. A lei não pode substituir o meu coração, porque se a lei substituir o meu coração, eu me torno um fariseu. E todo fariseu desvirtuado torna-se um assassino. E eu preciso tomar conta do meu coração, cuidar do meu coração. E o quarto, a quarta parte do orgulho, é justamente a vaidade. A hipocrisia, que antes era o tributo que o vício paga à virtude, né? Então agora é o tributo que a virtude paga para o vício. Nós invertemos a ordem e continuamos no mesmo pecado. A escravidão ao respeito humano. A autossuficiência nos isola dos outros. Lembra que eu falava autossuficiência? Me isola do outro, porque eu sou melhor, eu me basto. Mas a vaidade me faz dependente do outro. Eu preciso ser visto pelo olhar do outro. Eu preciso ser avaliado pelo outro. Eu preciso sentir que o outro está me vendo. Eu preciso me ver pelos olhos dos outros. E aí eu dou mais importância ao sentir-me querido do que saber-me querido. Eu tenho a necessidade de que o amor, o afeto, entre pelos olhos. O amor próprio começa a gerar ofensa. Não sei se você percebeu, mas essas 4 realidades de orgulho, elas se contradizem. Não é uma sequência. Não, elas se contradizem. E é por isso que muitas e muitas vezes a gente acha que venceu. Porque a vaidade depende do olhar do outro. A autossuficiência não. E aí se você é alguém que dependia da avaliação, que queria um sim, que queria um obrigado, e de repente parou de depender, aí você acha que cresceu. Aí quando você menos espera, você percebe que caiu no pecado, no orgulho da autossuficiência. Então nós vamos entender cada vez mais, cada vez que nós adentrarmos mais no recôndito do nosso ser, da nossa existência, questionando com honestidade, a gente vai perceber que o orgulho, aquilo que a gente muitas vezes aponta para o outro, ele é a opinião que nós temos sobre nós. Então, quando ela é desmedida, Estou dizendo do orgulho. Nós podemos ter uma opinião sobre nós que é sensata, que é sincera, tá? Mas eu estou falando do orgulho. Então, do orgulho é a opinião que temos sobre nós, maior ou menor. A arrogância é o que desejamos que pensem sobre nós. E aí nós vimos muitas pessoas que dizem assim: você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem eu sou? Aqueles que já foram parados em blitz e talvez com risco de perder a carteira, vociferou para a autoridade ali à frente dele: você sabe quem eu sou? O que desejamos que pensem sobre nós. Isso é arrogância. A soberba, ela nos coloca em um pedestal para evitar que os outros nos vejam tal como nós somos. Então a soberba, ela também tem um ponto bem interessante nesse sentido, porque a mesma soberba que é a baixa autoestima, ela também tem essa autoestima, Porque a pessoa olha-se, ela reexamina-se constantemente, ela percebe que é frágil, que é fraca, e aí então ela fala assim, para que ninguém descubra que ela é fraca daquele jeito, ela se coloca num lugar inalcançável para que ninguém a veja. Então ela se colocou inalcançável com essa soberba, não porque ela se veja perfeita, mas porque ela não quer que as pessoas percebam que ela não é perfeita. E tanto o arrogante como o complexado não param de dar voltas em torno de si mesmos. E aqui, já disse várias vezes e vou me repetir, é importante que nós reconheçamos em nós essas realidades orgulhosas, para que a gente não se perca. Porque aquela pessoa de baixa autoestima, ela se olha tanto para os seus pecados, para os seus defeitos, para os seus problemas, que ela se acha indigna de servir. E aquela, então Deus jamais chamaria ela porque ela é indigna. E aquela que se acha melhor do que os outros, orgulhosa, ela também vai olhar somente para si, porque Deus a chamou, porque ela sabe fazer. Então os dois só olham para si. E para ter um coração curado, não é só desgraça nesse programa, Te Orienta não é desgraça, não é miséria, é preciso que eu reintegre essas realidades. E por isso eu trouxe a presença, a figura do filho pródigo, porque ele se reintegra. Então um coração alimentado pelo orgulho se animaliza, e um coração sustentado na humildade, ele se espiritualiza. A razão da minha existência é que Deus me ama. A razão da sua existência é que Deus te ama. E sobre isso você deve construir a sua vida espiritual. Construir sua casa sobre a rocha. Percebendo assim: Senhor, se tu não precisas de minha honra, para que eu a quero? Para que eu a quero?
Nesses tempos de pandemia que nós estamos vivenciando, há tanto processo de ausência de afeto, né? E aí na ausência do afeto a gente força a vontade, a força humana, a força heróica, a perfeição moral. E aí a gente confunde a graça de Deus com as nossas qualidades. Por falta de bondade, não sei dizer sim. E por falta de personalidade, não sei dizer não. Esse é o grande dilema que o orgulho traz para a nossa vida, né? A gente veste uma falsa humildade e acaba dizendo que tem que servir sempre. E a gente veste uma arrogância dizendo que nem sempre, que não é bobo, que não é besta e nem sempre vai dizer sim, né? Então o que nós precisamos treinar é justamente, trabalhar em nós é justamente a generosidade na hora de dar e a humildade na hora de receber. É uma grande virtude que nós precisamos trabalhar em nós, né? Porque o demônio adora saber que nos tornamos castos, corajosos, senhores de nós mesmos, desde que ao mesmo tempo lhe permitamos estabelecer em nós a ditadura do orgulho. Isso é muito sério, muito grave para todos nós, né? Porque não é simplesmente fazer as coisas, não é simplesmente estar fazendo as coisas, mas permitir que as coisas que eu realizo transformem minha vida e assim também transformem a vida daqueles que nos odeiam. A humildade perfeita consiste na consciência da nossa miséria e de nossa grandeza, e não simplesmente na modéstia, que é um gesto externo, necessário, externo. Esta consciência é adquirida no nosso trato com Deus. Se eu entendo erroneamente a humildade cristã como o hábito de menosprezar-me, especialmente diante dos outros, corro o risco de encobrir sob a capa da virtude uma atitude que tem a mesma raiz da soberba. E aí a gente vai entendendo com a própria vida que o preço por sustentar um coração de pedra é adquirir uma alma em carne viva. E é preciso que eu faça essa reintegração de posse, né? Que o orgulho nos rouba, o orgulho nos tira a paz. O orgulho nos faz viver uma vida falseada. Então, retirar a bandeira da carência e fincar no chão da minha história a bandeira da pertença a Deus e sinal da abundância do amor de Deus. E não continuarmos enxergando a Sagrada Escritura com os olhos vendados. São Lucas capítulo 10, melhor dizendo, versículos 38, nós vamos ver a passagem de Marta e Maria, Maria e Marta, que vocês também conhecem. Onde Jesus vai falar: Marta, Marta, tu te preocupas e anda incomodada por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. E quantos de nós interpretamos isso como algo melhor vindo por aí, como uma coisa fosse melhor do que a outra? A gente dificilmente interpreta isso como uma experiência com o próprio Deus. A gente dificilmente enxerga isso como algo de íntegro dentro de nós. Maria estava com Jesus, a preocupação de Maria era estar com Jesus. É claro que é juntando as duas realidades, mas estar com Jesus para ser transformado e modelado por Ele. Não porque é a melhor parte, porque é a única que nos santifica. E nós precisamos aprender isso. Talvez não aprendamos facilmente, talvez soframos muito. O que nós não podemos e o que você não pode é desistir. E justamente por isso nós estamos aqui, eu estou aqui para dizer para você que vale a pena. Vale a pena fazer a experiência, vale a pena assumir-se pobre, vale a pena assumir-se orgulhoso muitas e muitas vezes, vale a pena, né, trocar, tirar as máscaras, vale a pena expor-se diante de Deus, para que, revelando cada vez mais as nossas fragilidades, Ele venha nos dar o sustento. E é o desejo do meu coração para você, nestes dias que se seguem, e que você faça de fato uma experiência profunda com Deus, e que Ele te oriente nesse processo de encontrar-se consigo mesmo, que Ele te conduza por esse bom caminho, que Ele te leve a compreender que a santificação é muito mais do que fazer coisas. A santificação e a santidade é deixar que Deus faça em nós, e que o Espírito Santo de Deus te inspire os mais belos propósitos de uma vida enraizada nele, de uma vida guardada nele, de uma vida construída sobre a rocha. Porque quando a nossa vida for construída sobre a rocha, o orgulho não conseguirá mais nos ganhar, nos levar para longe de Deus. A tristeza foi o prêmio pela fuga da vitória reservada para mim. Hoje sei o que sofri, por amor me arrependi,
e dando graças volto os olhos para o Pai. Te amo, me amas, te louvo, me curas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes. Te amo, me amas, te louvo, me curas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes. Que o Espírito Santo complete em nós tudo aquilo que a nossa humanidade ainda é incapaz de compreender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.